Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de administração hoje e o nosso tema de hoje é a teoria burocrática da administração. Essa teoria, ela se baseia nos estudos de Max Weber, tá? E a partir desses estudos que a gente vai começar a trabalhar hoje, vocês vão aprender o que para Weber seria o tipo ideal de burocracia e suas características, quais as principais disfunções das burocracias, o contraste entre o modelo burocrático e o modelo orgânico de estrutura organizacional, tá bom? Então, para começar, o que seria essa teoria da burocracia, ou teoria burocrática da administração? É uma teoria da administração desenvolvida pelo sociólogo Max Weber, que viveu entre 1864 e 1920, e desenvolveu uma teoria da administração burocrática que enfatiza a necessidade de hierarquia estritamente definida e governada por regulamentos e linhas de autoridade claramente estabelecidos. Para Weber, a organização ideal era uma burocracia, que não no sentido pejorativo, como a gente conhece, né? Porque a gente ouve falar, esse serviço é muito burocrático, a administração pública é muito burocrática, e acaba tendo uma conotação mais pejorativa do que seria burocracia, né? Isso está cheio de burocracia, ou seja, é muito difícil, tem muitas regras para se cumprir. Então, no sentido amplo, as pessoas costumam usar essa palavra no sentido pejorativo, né? Que indica coisas demoradas, atrasadas, com excesso de formalidades. Mas, para Weber, a burocracia seria o tipo ideal de organização, porque as atividades e os objetivos seriam pensados de forma racional. A divisão do trabalho seria claramente explicitada. Ele também acreditava que a competência técnica deveria ser enfatizada e que as avaliações de desempenho deveriam ser feitas totalmente com base no mérito. Ou seja, essa teoria de Max Weber, ela vem contrapor tanto o excesso de formalização voltado para a tecnicidade da administração clássica de Taylor e Fayol, que estava baseada mais nas tarefas, e vem também em contraposição ao estilo de administração das relações humanas, que enfatiza muito o relacionamento humano. Então, para Weber, o ideal para uma organização seria a gente racionalizar as atividades dentro da organização da melhor forma possível, tá? E aí, tem como características dessa organização ideal para ele, seriam a formalidade, ou seja, todos os processos deveriam ser formalizados, né, ter toda a formalização da organização. Ter uma questão de impessoalidade, então as atividades seriam feitas de forma impessoal, as seleções deveriam ser feitas de forma impessoal, com base apenas na capacidade dos funcionários, com base no profissionalismo, tá? Então a ideia é que tenha uma organização que seja, digamos assim, humanamente neutra, né? Que não puxa para as relações pessoais entre os que mandam e os que obedecem, e enfatiza, no caso, o profissionalismo, a formalidade, né? Todas as atividades de forma racionalizada dentro da organização. E aí, para discriminar melhor isso, o que seria para ele a formalidade, né? A formalidade, para Weber, significa simplesmente que as organizações burocráticas são constituídas com base em normas e regulamentos explícitos, ou seja, leis que estipulam os direitos e os deveres de cada um dentro da organização. Ou seja, tudo seria discriminado em normas, em regulamentos, e esses regulamentos seriam por escrito, tá? Essa outra característica de impessoalidade, ela significa que numa burocracia nenhuma pessoa é empregada ou vassala de outra. As pessoas são empregados da organização, não das pessoas. No tipo ideal de burocracia para ele, o que conta é o cargo e não a pessoa. É nesse sentido que as organizações formais são impessoais, porque a atividade, o que a pessoa exerce, todas as características daquele cargo é o que conta. Então, por isso se torna impessoal. Outra grande vantagem da administração
burocrática seria o relacionamento impessoal. Ou seja, para que uma tarefa ou atividade seja realizada, ela não depende de uma pessoa especificamente, mas a partir do momento que você tem a formalização de todos os procedimentos, das características do cargo de cada um, qualquer pessoa que vier a exercer aquele cargo, teoricamente, já poderia atuar nas atividades que são características daquele cargo, ou seja, fazer o que está na sua atribuição, independente de quem seja. E a outra característica, que seria a característica de profissionalismo, seria ideal, né, que todos os cargos numa burocracia oferecessem a seus ocupantes carreira profissional e meios de vida além de formação. Ou seja, a pessoa vai ter uma carreira, uma atividade, né, um trabalho, um meio de vida no sentido de ser remunerado e também uma formação técnica profissional para poder atuar nessa atividade. Então, esse profissionalismo envolve essas coisas, né? Então, a escolha para ocupar um cargo, ela deve se basear, né, na qualificação e aprimorar essa qualificação através de treinamentos. Então, a participação nas burocracias tem um caráter ocupacional. Então, as pessoas seriam classificadas, né, selecionadas para ocupar um cargo de acordo com suas qualificações. Com o tempo, né, elas teriam treinamentos, especializações para aperfeiçoar suas atividades. E isso daí caracteriza, né, a ocupação de um cargo, de uma atividade dentro de uma organização. Então, através do profissionalismo. Não porque alguém gosta de alguém ou porque alguém é parente de alguém que iria atuar na organização, mas sim com base na qualificação e na capacidade de se manter atualizado, né, de se manter procurando aperfeiçoamento na sua profissão. Claro que isso daí é uma coisa ideal, né? Realmente, acho que todas as organizações elas precisam buscar essas três características. Não só porque foi uma teoria da administração muito enfatizada, mas porque na prática é verificável, né, que traz mais rentabilidade à empresa, traz mais retornos à organização. Cada organização, seja ela de finalidade pública ou privada, ela tem muito a ganhar a partir da racionalização dos seus processos, da racionalização de suas atividades, tá? Então, para isso, Weber estudou quais são os tipos de poder e os modelos característicos de cada organização de acordo com os tipos de poder que são exercidos dentro dessas organizações. Né? Para ele, tem essas três principais características. No caso, quando se utiliza o poder coercitivo, que é baseado na punição, o tipo de contrato psicológico, ou seja, o tipo de relação entre quem manda e quem obedece, é uma questão de obediência sem questionamento, tá? E o tipo de organização que utiliza-se desse poder coercitivo seria uma organização que objetiva controlar o comportamento. Basicamente, a gente vê que o poder coercitivo a gente observa, por exemplo, na legislação dos países, né? Na legislação do país, na legislação municipal, estadual, federal. Então, essas legislações ela têm o poder de punir, por exemplo, quem desobedeça à lei, sendo que as pessoas não têm como questionar, não devem questionar o que está em lei. Então, esse poder de controlar o comportamento. Né? A gente sabe que as leis existem para ter um certo controle da sociedade, principalmente em relação a crimes, né? Então, esse poder coercitivo é muito utilizado na organização estatal, né? Ou estadual, ou municipal, ou federal, no caso do Brasil, né? Existe outro tipo de poder que seria o poder manipulativo. Esse poder se baseia em recompensas. Esse poder significa que alguém vai dar algo em troca de algo e alguém vai receber algo também. Ou seja, você presta seus serviços a uma organização em troca de retorno financeiro. Então, é um tipo de contrato psicológico calculista. Ele se baseia na obediência interesseira. Obedece-se às regras porque se tem um interesse em obter algum ganho.
Então, esse tipo de organização que utiliza esse tipo de poder seria a organização utilitária, que, no caso, o objetivo é obter resultados por meio de barganha com os funcionários. Então, basicamente, todo tipo de organização, empresas, organizações em relação a funcionários, né, trabalham através desse tipo de poder, que é o poder manipulativo, em que se baseia na entrega de recompensas a partir de alguma atividade que a pessoa vai fornecer para a organização. Né? Então, a troca do contrato é um contrato de obediência interesseira, calculista. Né? E existe também o modelo de poder, o tipo de poder baseado nas normas, é o poder normativo. Ele baseia-se em crenças e símbolos. Normalmente, esse poder normativo tem como contrato psicológico a questão moral. Então, é uma disciplina interior que a pessoa se impõe através dessas normas e símbolos, né, para obedecer diversas regras que sejam. Esse poder normativo é muito observado, por exemplo, em religião. Né? Então, as pessoas cumprem as regras da sua religião porque têm um compromisso moral com aquela religião que elas abraçam. Então, esse poder normativo ele objetiva realizar missão ou tarefa em que os participantes acreditem. Geralmente, filosofias, religião, se baseia nisso, tá? E aí, como a gente pode ver detalhadamente, né? Nesses tipos de poder, em organizações que o poder é coercitivo, que se usa força ou restrição como meio de controle, a tarefa principal é impedir as pessoas de sair ou impedir as pessoas de realizar alguma coisa errada, né? De praticar algum ato que seja socialmente condenável. E a segunda tarefa é manter a disciplina ou o comportamento esperado. Então, esse poder coercitivo, ele se baseia na punição. Nas organizações que são utilitárias, né, como a gente viu, como as empresas, as organizações de modo geral, elas usam a remuneração e outros tipos de recompensas para produzir o envolvimento calculista. Né? Faça isso e ganhe aquilo. Você vai fazer o seu trabalho e vai ganhar o seu salário. Então, as organizações de negócios são geralmente utilitárias, né? É uma relação utilitarista. No tipo de poder e modelos de organização, quando você vê uma organização normativa, vai depender do compromisso moral dos seus participantes, o quanto aquelas pessoas espontaneamente querem se comprometer a partir do que elas acreditam. Né? Então, a recompensa é a participação em si na organização. O poder normativo ele é o principal meio de controle dos seus participantes. As pessoas abraçam aquelas normas porque acreditam nelas, como o melhor estilo de vida, por exemplo. E aí, a gente pode pensar assim, então as organizações elas também têm sua finalidade em relação a quem são os seus beneficiários, né? Para Weber, né, quando os beneficiários das organizações são os próprios membros das organizações, geralmente a gente conhece como clubes, associações cooperativas, as religiões mesmo. Então, que os próprios membros, eles são os beneficiários das organizações. E geralmente se usa nesse tipo de organização o poder normativo, né, como a gente viu. Nas organizações em que os proprietários ou os dirigentes são os maiores beneficiados, a gente encontra principalmente as empresas, de uma forma geral. Né? Os funcionários, eles são meios, né? Mas o maior beneficiado das organizações, geralmente, são os próprios dirigentes, os proprietários. Nas organizações em que os clientes são os maiores beneficiários, a gente encontra hospitais, agências sociais, universidades, né, em que as pessoas que estão ali são os principais beneficiários, aquelas pessoas que são os clientes, que estão geralmente consumindo aqueles serviços, né? Então, geralmente, esse tipo de organização tem como maior beneficiário os seus clientes. E quando a gente pensa que os maiores beneficiários da organização é a sociedade como um todo,
a gente pensa nas organizações governamentais, de uma forma geral, tá? Mas essas questões, isso caso não haja distorção. Então, assim, são esses tipos todos de organizações e de beneficiários que podem se beneficiar da utilização do modelo burocrático de organização. Então, todos esses tipos podem utilizar um modelo burocrático de organização inspirado nos estudos de Weber, né? E a gente vê muito, por exemplo, no setor público, né? A formalização das atividades, a questão de entrar para o concurso público, as pessoas têm que fazer um concurso público para entrar numa organização pública para trabalhar. Eles não são muitas vezes indicados, né? Então isso daí é uma burocratização no seu sentido bom, no seu melhor sentido de burocracia, até porque através da Constituição do Brasil, né, que torna igualitária todas as pessoas, então como é um meio que a gente pode utilizar para tornar as pessoas iguais perante a lei, iguais entre aspas, né? Iguais com suas diferenças. Claro que a Constituição pensa nisso também. Mas como é que faz para igualar as pessoas, para que cada um tenha as mesmas possibilidades de concorrer a uma vaga, por exemplo, a trabalhar no serviço público? Então se utiliza das regras, né, da formalização, para que as pessoas possam trabalhar no serviço público. Então a gente faz isso como? Através de concurso público. Aí você disponibiliza tratamento igualitário, né? E aí a organização também não fica dependente de uma pessoa especificamente. Ah, não, o hospital só vai funcionar se for o dono do hospital. O hospital público só vai funcionar se o dono do hospital estiver ali para dizer as regras e para dizer como é que ele vai funcionar. Não. A universidade pública só vai funcionar se o diretor da universidade for fulano de tal. Não. Então a gente utiliza como as regras da burocracia, que o cargo é que vai definir as atribuições do que vai ser feito, não a pessoa que vai definir as atribuições do que precisa ser feito. Então, a partir do momento que aquela pessoa precisa ser substituída, as atividades não vão parar, porque a sociedade como um todo precisa, né, dos serviços públicos, as organizações governamentais. Da mesma forma, se você tratar empresas em que o foco é o cliente, em que o maior beneficiado é o cliente, como as empresas de serviço, né, hospitais, agências sociais, universidades. Se tiver esse mesmo tratamento burocrático, elas também vão poder exercer de maneira melhor as suas atribuições, tá? E assim por diante, inclusive nas empresas formais, né? A gente vê que muitas vezes acontece de uma empresa criar um problema para si, porque, por exemplo, contrata alguém que não tem qualificação profissional para aquela atividade, mas é filho de fulano, vizinho de Beltrano, amigo de Cicrano, e aí pode gerar prejuízo para a organização. Então, a profissionalização cai muito bem para as organizações privadas também. Da mesma forma que para clubes, associações esportivas, associações, cooperações, até igrejas, né, a parte dos beneficiários que são membros da organização é mais organizado e muitas vezes melhor organizado quando aquelas pessoas que estão atribuídas a uma função, por exemplo, administrativa, no caso, elas são baseadas na qualificação profissional delas, na capacidade de exercer aquelas atividades, né? Isso daí eu acredito que se vê muito, por exemplo, em clubes de futebol, né? A gente vê que muitas vezes aqueles clubes mais profissionalizados, né, que são maiores, têm mais destaque, né, no futebol, por exemplo, você for olhar direitinho, muitas vezes os dirigentes, os técnicos, as pessoas contratadas para aquele clube são pessoas com qualificação profissional, independente de quem seja a pessoa, né? Não simplesmente porque é fulano amigo de Beltrano, né? Porém, né, mesmo sendo um tipo ideal de organização, tendo tantas qualificações, tantas características positivas para as organizações, o modelo burocrático ele sofreu também algumas críticas
né, de alguns autores, de outros autores, em relação à aplicação real desse modelo burocrático. Então, alguns autores, né, começaram a analisar se realmente seria possível uma organização totalmente burocrática. Então, o trabalho de Weber provocou muita reflexão sobre as organizações reais. E aí foi se pensando, será que é possível um tipo ideal, uma abstração, não seria uma abstração por demais idealizada, esse tipo ideal de Weber? Né? E aí as questões que as relações humanas trouxeram, né? De questões de liderança, questões de conflitos interpessoais. Será que isso não afetaria também as organizações, de certa forma, né? E aí alguns autores se propuseram a analisar criticamente a realidade retratada por Weber e a catalogar algumas disfunções da burocracia. Dentre elas, né, seria o particularismo, que seria a defesa de interesses de grupos externos por convicção, amizade ou interesses materiais. Então, a burocracia nem sempre ela vai conseguir atingir o profissionalismo total. É capaz, por exemplo, por uma organização não estar centrada em uma pessoa, começar a surgir grupos de interesses, né, ou de amizades, e vai trazer um particularismo para o que deveria ser neutro, uma organização neutra. Então, sempre tem essa influência do particularismo. E teria outra questão de disfunção da burocracia, seria a satisfação de interesses pessoais, a defesa de interesses pessoais dentro da organização, nepotismo, negócios com empresas de família, né? Se não tiver todas os controles muito bem definidos e muito bem vigiados, digamos assim, é possível que haja dentro de uma organização a busca por essa satisfação de interesses pessoais. Inclusive, assim, na administração pública, precisa-se de muitos mecanismos de controle, é por isso que existem as controladorias externas, as auditorias externas, a controladoria e vários órgãos que buscam, né, esse controle para evitar essa sobreposição de interesses pessoais em relação aos interesses da organização. Outra disfunção que existe, aí o que é que gera isso? Já que para se sobrepor os interesses da organização sobre os interesses pessoais, eu preciso criar ainda mais regras, mais controle, mais coisas, aí surge o que a gente sente muito no serviço público, que é o excesso de regras. Né? É a multiplicação de regras e a exigência para qualquer atividade. Como servidora pública já há muito tempo, eu já vi excessos de regras que atrapalham até, por exemplo, para você comprar papel ofício para trabalhar no dia a dia. Já acontece, assim, às vezes, de um processo de compra de papel ofício durar meses, né? E aquilo poderia atrapalhar a organização. Por quê? Porque tem uma série de regras a serem seguidas, uma série de passo a passo, que torna aquele processo lento. Mas para que tem esse passo a passo todo? Para que tem essas regras todas? Justamente para não sobrepor interesses pessoais, para não haver particularismo, alguém dizer, eu vou comprar aqui na loja da minha tia e vou me beneficiar de certa forma. Aí, para não haver isso, acaba existindo o excesso de regras. O que acontece também dentro de organizações que buscam, né, essa via burocrática, muitas vezes é o excesso de hierarquia. A hierarquia, essa divisão de responsabilidades e o travamento do processo decisório e incentivo à vaidade e à luta por poder. Muitas vezes os cargos, né, se tornam mais atraentes do que a finalidade da organização em si. As pessoas querem ter cargos, querem subir na hierarquia, né, e às vezes existe uma divisão excessiva de responsabilidades, o que faz os processos ficarem, de certa forma, travados, né? Isso daí é uma discussão, é algo que pode atrapalhar dentro da burocracia. E outra coisa que pode atrapalhar também é o excesso de mecanicismo, né? Que muitas vezes as pessoas são colocadas em situações alienantes. A gente consegue ver isso, por exemplo, você liga para determinado setor e quer resolver um problema X.
Mas aquele problema X, exatamente, você só resolve com fulano, porque fulano é que tem a atribuição de resolver o problema X. O outro fulano só tem a atribuição de resolver o problema Y. Embora o problema X e o problema Y façam parte de um mesmo processo. Muitas vezes as pessoas se tornam alienadas do todo porque elas exercem apenas uma atividade direcionada. Isso daí a gente vê muito como uma disfunção na burocracia, por exemplo, no serviço público, né? Às vezes você quer resolver um problema de matrícula, aí só no setor de matrícula que resolve com o fulaninho tal, porque ele é que é responsável pela matrícula das pessoas de tal período. E o cicraninho é responsável pelas matrículas das pessoas do outro período, ou então do outro curso. E esse excesso, né, de mecanismo, de pessoas colocadas em situação mecânica. Então as pessoas passam a só repetir a sua atividade, muitas vezes sem compreensão do todo. Tá? Não estou dizendo que isso aconteça sempre, mas é algo que a gente costuma ver. E aí, tem como disfunção também na burocracia que pode haver, seria, por exemplo, o excesso de patrimonialismo. O que seria esse patrimonialismo? Patrimonialismo é a palavra usada para designar a prática em que o funcionário usa a organização para realizar objetivos pessoais e usa recursos da organização em benefício próprio. É a pessoa ver que a organização, às vezes, se sentir que a organização ninguém é o dono, ninguém manda, cada um tem que exercer, e aí o funcionário se sentir no direito, se sentir à vontade para exercer o patrimonialismo, como se a organização fosse dele. Né? Então, assim, se a organização, por exemplo, isso acontece muito no setor público e o que não deveria acontecer, né? É você utilizar da máquina pública para interesses pessoais. É você utilizar, por exemplo, um dirigente ou um político qualquer, utilizar, por exemplo, do seu poder para poder manipular alguma coisa, manipular algum processo, indicar pessoas da sua confiança para exercer alguma atividade, né? Atrasar processos que poderiam prejudicá-lo, enfim. Né? Essa prática de patrimonialismo é uma prática que é uma prática condenável e que acaba acontecendo dentro da burocracia. É uma disfunção que não deveria acontecer. Essa palavra é indicada para indicar o costume de muitos políticos de usar a máquina do Estado como se fosse propriedade sua. Você está ali exercendo aquele cargo e utiliza, por exemplo, um prefeito. Ele está exercendo um cargo ali na prefeitura e ele, por exemplo, infringe uma regra de trânsito. E vai lá o guarda municipal, aplica a multa. Mas como ele é o prefeito, aí ele manda tirar a multa. Está utilizando a administração pública em proveito próprio. Né? Isso daí é só um exemplo, tá? Não pensando em nenhuma pessoa especificamente. Outra disfunção que acontece frequentemente na burocracia é as organizações formais exagerarem na tentativa de regulamentar tudo que for possível a respeito do comportamento humano. Regularizar tudo que as pessoas devem fazer, ou um excesso de regramento, né? Criar regras em excesso. E esses funcionários eles têm que cumprir essas regras em excesso. E com o tempo as regras podem até se tornar obsoletas e as pessoas continuarem utilizando aquelas mesmas regras, porque se gerou uma tradição, se gerou uma cultura na organização de continuar, né, com aquelas formalizações, aquelas regras. Então a burocracia torna-se sinônimo de complicação para o usuário muitas vezes. Como o folclore já consagrou que funcionários desonestos criam dificuldades para vender facilidades. Isso daí parece, né, que acontece, né? Às vezes as pessoas têm tanta burocracia, tanta dificuldade para você ter acesso a um determinado serviço, que parece que aquilo é criado especificamente para alguém poder se corromper. Né? Porque, por exemplo, para você
ter uma consulta com um gastroenterologista pelo SUS. Aí você tem que ir no posto, marcar, conseguir o médico clínico geral. O médico clínico geral mandar uma autorização para você conseguir ir para o gastroenterologista. E você vai lá, marca o gastro, aí depois vai no gastro, o gastro manda você fazer não sei quantos exames e todo um processo que a pessoa tem que cumprir, que parece que é feito exatamente para dificultar, para de repente chegar alguém e dizer, não, eu dou um jeitinho de encaixar você, me dê um dinheirinho, me dê alguma coisa, me dê uma propina. E parece que é uma coisa criada para dificultar para alguém vender uma facilidade, mas não é, né? A gente sabe que muitas vezes esse excesso de burocracia serve como controle, mas algumas pessoas podem até se aproveitar da situação, né? Sabe que, por exemplo, tem excesso de fila para alguém ter um atendimento no posto, porque é dado uma ficha às 7 horas da manhã e chega a gente no dia anterior e fica na fila. Aí chega lá alguém e quer vender o lugar na fila daquele posto, né? Isso a gente está cansado de ver, por exemplo, na televisão, né? Então a gente sabe que acontece. E aí parece que esse excesso, né, de regra, excesso de passo a passo, dificulta o usuário a ter acesso àquele serviço. E aí, nessas disfunções da burocracia, às vezes também tem um excesso de hierarquia, que consiste na valorização excessiva da hierarquia e de suas formalidades, que passam a ser a finalidade em si. Às vezes a pessoa não está pensando em melhorar a organização, mas eu quero simplesmente um cargo de chefia, porque eu vou ganhar tanto e eu vou ser respeitado na organização como o chefe. Então passa-se a ter vários níveis, por exemplo, de hierarquia. Então, às vezes, a organização gasta muito tempo e energia com solenidades, cuidados com suas próprias instalações, privilégios, símbolos de prestígio de seus hierarcas, que se protegem de seus subordinados por meio de mecanismos coercitivos. Já que a gente sabe que o chefe manda e o funcionário obedece, muitas vezes os chefes acabam se aproveitando de alguma situação. Isso daí seria uma disfunção, né? Seria um excesso de poder, seria muitas vezes enquadrado, às vezes até como um crime administrativo, né? Como a gente vê. E aí, então a gente vê, né, que o enfoque situacional das organizações, quanto mais burocrática ela é, então a gente tem mais um modelo mecanicista de organização. Tudo é feito de acordo com as regras, né? O comportamento depende das regras, o modelo adequado a condições de estabilidade está subordinado a regras, a formalização. E quanto menos burocrática é uma organização, ela tem uma tendência a ter um modelo mais orgânico, né? Mais impulsivo. Muitas vezes esse modelo mais orgânico, ele depende muitas vezes da iniciativa pessoal. A gente vê que as organizações mais modernas, elas tendem a adotar mais esse modelo mais orgânico. E é um modelo adequado a condições de turbulência, a condições de muita variação, em que tem um contingenciamento de coisas externas muito grande, né, muita mudança. Então a gente vê que cada vez mais as organizações têm fugido um pouco do modelo excessivamente burocrático para migrar para um modelo mais orgânico. Por quê? Ele tende a ser mais fluido e utilizar, como a gente costuma ter agora uma palavra que está muito na moda, ser mais resiliente, né? Mais flexível, porém sem mudar sua característica original. Essa é uma tendência que deveria buscar também o serviço público, né? Ter essa busca. Porém, tem vários outros aspectos do setor público que precisa muito mesmo da característica da burocracia. O problema é tirar essas disfunções da burocracia que a gente viu e ficar com a parte boa da burocracia, né? Que é formalizar, que é não depender de uma pessoa, que os cargos serem pessoais, formalizados, né? Baseados em regras que qualquer pessoa pode entender e qualquer pessoa pode ter acesso sem maiores problemas. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente viu aqui
o que é um modelo burocrático de organização e como esse modelo burocrático tem suas características boas ou suas características funcionais e também tem as suas disfunções, que são as características problemáticas dentro desse modelo burocrático. Até mais!